Atenas é uma das cidades mais antigas e historicamente significativas do mundo. Mas antes de continuar, te peço seu like e se inscreve para mais conteúdos. Obrigado e vamos lá! Localizada na Península da Ática, na Grécia, Atenas tem uma história que remonta a cerca de 3.000 anos. A cidade é considerada o berço da democracia, da filosofia ocidental, dos Jogos Olímpicos e da cultura ocidental em geral. Os primeiros vestígios de ocupação humana na região de Atenas remontam ao período neolítico, por volta do 6º milênio a.C. No entanto, foi durante a Idade do Bronze, há aproximadamente 3.000 a.C., que Atenas começou a se desenvolver como uma importante comunidade. A cidade foi governada por reis míticos, como Cécrope, Erecteu e Teseu, antes de se tornar uma cidade-estado liderada por um sistema de governo chamado aristocracia. Durante esse período, Atenas estabeleceu relações comerciais com outras cidades-estado gregas e estabeleceu sua posição como um importante centro cultural. No século VI a.C., a democracia foi introduzida em Atenas sob o líder Clístenes. Este sistema político permitiu que todos os cidadãos atenienses, homens livres e maiores de idade, participassem nas decisões governamentais através do voto direto. A democracia ateniense tornou-se um modelo para muitas outras cidades-estado gregas. Durante o século V a.C., Atenas alcançou seu auge. Foi um período conhecido como a Era de Ouro de Atenas. Sob a liderança de estadistas como Péricles, a cidade se tornou um centro cultural e intelectual próspero. Durante esse tempo, foram construídos muitos dos monumentos e edifícios icônicos de Atenas, incluindo o Partênon, no topo da Acrópole, dedicado à deusa Atena. Atenas também foi o lar de muitos dos grandes filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que influenciaram profundamente o pensamento ocidental. A cidade também era conhecida por seus teatros e festivais, incluindo as famosas tragédias de Ésquilo, Sófocles e Eurípides. No entanto, a grandeza de Atenas começou a declinar durante a Guerra do Peloponeso, travada entre Atenas e sua rival Esparta, de 431 a 404 a.C. Esparta emergiu vitoriosa, e Atenas perdeu sua hegemonia sobre a Grécia. Atenas passou por várias fases de dominação por parte de diferentes potências, incluindo macedônios, romanos, bizantinos e otomanos. Durante o período romano, Atenas entrou em declínio e muitas de suas estruturas foram saqueadas ou destruídas. Após a independência da Grécia em 1830, Atenas foi escolhida como a capital do país, e começou um processo de reconstrução e revitalização. A cidade passou por um crescimento significativo ao longo dos séculos XIX e XX, e muitos edifícios modernos foram construídos. No entanto, a cidade também fez esforços para preservar e restaurar seus monumentos antigos, como a Acrópole e seus templos. Durante o século XX, Atenas enfrentou desafios como a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Civil Grega, que deixaram a cidade danificada e em ruínas. No entanto, a reconstrução e o desenvolvimento continuaram, especialmente em preparação para os Jogos Olímpicos de Verão de 2004, sediados em Atenas. Esses Jogos Olímpicos trouxeram melhorias significativas na infraestrutura da cidade, incluindo a construção de novos estádios e instalações esportivas. Hoje, Atenas é uma cidade vibrante e moderna, com uma população de aproximadamente 3 milhões de habitantes. É o centro político, cultural, econômico e educacional da Grécia. Os visitantes podem explorar a Acrópole, que ainda é uma das atrações mais famosas do mundo, além de outros sítios arqueológicos e museus que preservam a rica história de Atenas. Além disso, Atenas é conhecida por seus bairros pitorescos, como Placa, com suas ruas estreitas e casas neoclássicas, e Monastiraki, com seus mercados de rua animados. A cidade também abriga uma cena artística e cultural vibrante, com teatros, galerias de arte, festivais e uma vida noturna animada. Atenas desempenha um papel importante na política europeia e internacional como a capital da Grécia e também é um centro de comércio e negócios. A cidade continua a ser uma importante influência na cultura e no pensamento ocidental, com suas contribuições históricas e seu legado duradouro. Assim, a história de Atenas é uma jornada fascinante que testemunha o florescimento da democracia, o nascimento da filosofia e o legado duradouro da cultura grega antiga. É uma cidade que mistura tradição e modernidade, honrando seu passado enquanto avança para o futuro. Atenas continuou a se desenvolver ao longo do século XXI, enfrentando desafios e buscando crescimento e progresso. A cidade se tornou um importante centro de turismo, recebendo milhões de visitantes anualmente, atraídos por sua rica história, suas atrações culturais e suas belas paisagens. Além disso, Atenas tem trabalhado para melhorar sua infraestrutura e qualidade de vida para seus residentes. Investimentos têm sido feitos em áreas como transporte público, renovação urbana e proteção ambiental.
A cidade também tem se esforçado para promover a sustentabilidade e a utilização de energias renováveis. Atenas continua a ser um centro educacional e intelectual, abrigando várias universidades e instituições de pesquisa de renome. A cidade atrai estudantes de todo o mundo, contribuindo para um ambiente multicultural e diversificado. A crise econômica global que começou em 2008 também afetou Atenas, assim como toda a Grécia, resultando em dificuldades econômicas e sociais. No entanto, a cidade tem buscado se recuperar, estimulando setores como o turismo, o comércio e a inovação tecnológica. Atenas também desempenha um papel importante na política europeia e internacional como sede de várias organizações e conferências. A cidade sediou a cúpula da União Europeia em 2014 e continua a ser um local de encontros e discussões sobre questões globais. No entanto, é importante ressaltar que esta é apenas uma breve visão geral da história de Atenas. A cidade possui uma riqueza de detalhes, eventos e personalidades históricas que contribuíram para sua formação e evolução ao longo dos séculos. Explorar mais a fundo essa história fascinante certamente revelará uma infinidade de fatos interessantes e momentos significativos. Atenas permanece como um testemunho vivo do passado glorioso da Grécia Antiga e como um farol de inspiração para o mundo moderno. Sua importância histórica, cultural e intelectual continua a ecoar através dos tempos, tornando-a uma cidade única e icônica. Certamente. Vou compartilhar um pouco sobre os Jogos Olímpicos de Atenas de 1896, que foram os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Os Jogos Olímpicos de Atenas de 1896 foram organizados pelo Barão Pierre de Coubertin, um entusiasta francês do esporte e defensor da revitalização dos Jogos Olímpicos. O objetivo era reviver o espírito dos antigos Jogos Olímpicos realizados na Grécia Antiga. Os Jogos Olímpicos de 1896 foram realizados em Atenas para celebrar a ligação histórica da cidade com os Jogos Olímpicos originais. Cerca de 280 atletas de 13 países competiram em 9 esportes diferentes, incluindo atletismo, natação, ginástica, tiro, ciclismo, luta e mais. A cerimônia de abertura dos Jogos ocorreu em 6 de abril de 1896 no Estádio Panathinaik, um antigo estádio construído originalmente no século IV a.C. para os Jogos Panatenaicos. A cerimônia contou com discursos oficiais, apresentações culturais e a entrada dos atletas. O rei Jorge I da Grécia declarou a abertura dos Jogos e o evento foi marcado pelo entusiasmo e emoção. Os Jogos Olímpicos de Atenas de 1896 apresentaram algumas competições memoráveis. Na maratona, um dos eventos mais emblemáticos, um corredor grego chamado Spiridon Louis conquistou a vitória, se tornando um herói nacional. Na ginástica, o alemão Karl Schumann conquistou 4 medalhas de ouro, destacando-se como um dos atletas mais bem-sucedidos dos Jogos. Além das competições esportivas, os Jogos Olímpicos de 1896 também incluíram eventos culturais, como exposições de arte e música, que visavam promover a paz e a união entre as nações participantes. Os Jogos Olímpicos de Atenas de 1896 foram um marco importante na história do esporte, reintroduzindo os Jogos Olímpicos para o mundo moderno. O sucesso dos Jogos levou à continuação do evento de 4 em 4 anos, culminando nos Jogos Olímpicos de Verão e Inverno que conhecemos hoje. Essa é apenas uma das muitas histórias fascinantes relacionadas a Atenas e seu papel na revitalização dos Jogos Olímpicos. Há uma abundância de eventos históricos e culturais que ocorreram na cidade ao longo dos séculos, tornando-a um destino cativante para os amantes da história e da cultura. Obrigado por assistir até aqui. Comenta aí nos comentários sobre o que aprendeu com essa incrível história.